Rádio Conexão FS, a rádio que se conecta com todos os povos. Oficina de Outubro. Na oficina de outubro, construo os meus versos, componho minhas canções, alimento amores, expurgo temores e banho-me de luz. Na oficina de outubro, encontro-me e teço dias e noites que já não se deseja. A paz. A oficina de outubro é a porta de chegada de mim mesmo ao meu eu profundo. Então, retrato o silêncio em mim, enquanto me alimento de sabedoria, divindades. De quem é esse poema? Meu amigo Eduardo, esse poema é de César Ubaldo Araújo, poeta feirense. E quem é este poeta feirense? Esse poeta feirense sou eu, nascido em 2 de outubro de 1950, a rua Senador Quintino, número 44, filho de professores Francisco Marques Araújo e Zilda Oliveira Araújo. Tinha mais 7 irmãos, hoje apenas 6, que um faleceu na Covid, era professor também, e que desde a juventude tem uma vida voltada à educação e à cultura feirense. Qual ambiente permeou a sua capacidade de ser esse criador de conhecimentos, vamos colocar assim? Posso lhe dizer o seguinte, que foi a própria família, né? O meu pai como professor, o último colégio que ele trabalhou foi o Assis Chateaubriand, minha mãe professora, e as minhas 2 irmãs mais velhas, né? Iracema, que hoje é uma pessoa que tem problemas de saúde, com Alzheimer, mas proprietária do Colégio Superstar, juntamente com o professor Araújo, e a mais velha, né, de todos, Frazilda, uma pessoa que, em qualquer viagem que fizesse, ela sempre me trazia um livro, e livro voltado ao processo educativo ou da filosofia. Eu já lhe acompanhava, você sabe, no mínimo 30 anos atrás. Nesses 30 anos, eu observava que você era uma pessoa bem próxima aos seus alunos, você sorria com eles, contava piada, bebia com eles. E isso, César, era uma coisa natural, era uma coisa que você já estava, vamos dizer assim, sendo um construtivista há mais de 30 anos atrás, ou eram as duas coisas? Porque, enfatizando, geralmente a gente olha o professor, né, lá no pedestal e o aluno cá. E a gente já via isso diferente. E o que é que você me diz aí, César, sobre isso? A sua colocação, né, me remete ao seguinte: a educação tem a educação bancária, né, que é essa que você citou, ou seja, o professor está à frente, mostrando a todo mundo que ele é o dono do saber, e nem sempre é verdade isso, né? E o outro, que é o professor libertador, né? E isso foi trazido aqui para o Brasil, particularmente nós nordestinos, por Paulo Freire, que é o patrono da educação brasileira. A educação libertária, né, da liberdade, plena pedagogia da liberdade, o que é que ela nos traz? Ela nos traz que o professor é um aprendiz de todo o processo, assim como o aluno, e que um ensina ao outro, né? Ninguém detém todos os saberes. Os saberes são adquiridos ao longo de uma vida. E aí, quando você quer realmente ser educador, ou você é, por natureza, um educador, você ultrapassa aquilo, né? Você faz com que outros se tornem. E eu tenho uma frase que diz o seguinte: o meu eu professor não acaba em mim, ou não acabou em mim, né? Ele teve prosseguimento com outras pessoas. Tenho muitos ex-alunos, digamos, você está na área da comunicação, né? É uma relação social através do jornalismo, né? Ou do radialismo. Eu tenho outros ex-alunos
que são mestres em educação, mestres em literatura, professores da UF, ex-professores, né? E tudo isso me traz uma alegria muito grande, porque eu fui partícipe dessa realidade de cada um. Isso é muito, muito significativo. Além de professor, que ele acabou de falar aí, construtivista, é isso mesmo? Mais ou menos, né? Eu creio que sim, viu, Eduardo? Porque é o seguinte, eu fui professor no Gastão Guimarães, tá? E tive o prazer de ter, de lá do Gastão, ex-alunos que tornaram-se colegas de profissão, sim. Né? E eu fui um professor lá no Gastão, no ensino médio, segundo e terceiro ano de magistério. À época, eu já ensinava o pessoal como fazer uma monografia, né? Dava todas as dicas, todas as orientações, né? Ou seja, o que eu aprendi na universidade, eu repassava para lá porque eu achava aquilo importante. Não é deixar o aluno do ensino médio sair, ingressar numa universidade sem nenhum conhecimento, né? Sem conhecimento nenhum. Eu sempre achei isso extremamente errado, essa falta de relação entre os níveis. Eu creio que, até hoje, creio que todos os níveis deviam estar, né, interligados. Entende? Sendo sempre um processo dinâmico ali. Né? E aí fui pedagogo, né? Sou pedagogo, sou aquele considerado livre pensador, ator, diretor e autor teatral. E você é poeta. Poeta. Não é isso? É. O que é que você gosta mesmo de escrever? O que é que você gosta mesmo de escrever? E por que, César? Eu gosto de escrever. Eu estou mais atento ao que nos diz a poesia, que muita gente pensa que a poesia não diz nada. Por quê? Porque ela é mais complexa do que um romance que você leia. O romance tem uma história definida. O poema pode não ter essa história definida. E aí você pode construir, né, naquilo que não foi construído pelo poeta, a sua poesia. Né? Isso é de fundamental importância. Né? Em muitos momentos da minha vida eu fiz e continuo a fazer. Aqueles que são chamados de poemas minimalistas, os menores e tal. Né? Eu tenho, digamos, eu dou um exemplo de Ocus Pocus, se for possível. Né? Claro. Ocus Pocus, que é uma palavra muito da Idade Média, né, que significava magia, mago, bruxo, bruxa, etc. Né? Então eu tenho um poema assim, só que no poema vocês vão perceber que vi o que séculos não verão, o vento engravidando a rosa matinal. Ninguém vê o vento, apenas nós sentimos o vento no corpo, na pele. Né? Mas como é que o poeta constrói? Ele constrói que o vento se transforma em algo físico, né? E toca, como o homem toca a mulher, né? Numa relação, o vento, a brisa, toca a flor. E ali, digamos, eles copulam. Né? Esse é um processo de criação. O poeta está criando uma coisa que ninguém está vendo ali. Né? Só ele, na sua mente, está vendo. Eu acho que é uma grandeza se fazer poesia assim. Na verdade, minha inspiração como escritor, né? Particularmente a poesia, a minha inspiração vem de infância, com minha mãe. Minha mãe era poeta ou poetisa, né? Ela escrevia muito. Meu pai gostava era de dançar, de cantar e tal, e minha mãe gostava de escrever. Né? E ela foi um dos meus primeiros motivos para escrever. E ela lia muito Castro Alves, gostava, era apaixonada pela obra de Castro Alves, o que fez com que eu me apaixonasse pela obra dele. Né? Aí vieram os clássicos brasileiros, Gonçalves Dias, né? Digamos, Drummond, que entra um pouco depois, o Vinícius, né, de Moraes, outros grandes poetas
e mais recentes, como que não participou da Semana de Arte, né? Mas o Tiago de Mello, amazonense, o cara que escreveu um livro chamado Vento Geral, que é uma coisa fantástica, né? Aí depois a gente conhece uma mulher maravilhosa chamada Cora Coralina, que era, digamos assim, uma mulher escravizada pelo próprio marido, não permitia que ela trabalhasse ou que ela escrevesse. E ela, né, revolucionária, ela escrevia às escondidas. Depois que ele morre, ela aí começa a publicar. Aqui de Feira de Santana, Andréa Araújo, que só tem o sobrenome, não é minha parenta, né, foi minha aluna. Uma série de outras grandiosas mulheres que escrevem aqui em Feira de Santana mesmo, né, isso é necessário dizer. César, qual a sua missão, César? Você como um pensador. É levar pensamento positivo às pessoas. Trabalhar juntamente com as pessoas para que elas possam ver o mundo como ele é e buscar transformá-lo. E transformá-lo como? A partir da educação, da arte, da cultura. Dá para falar mais um poema aí para a gente? Sim, vou ler um poema que ele tem um contexto medieval, né? Cruzada final. Fiz do verso estandarte. Como rei, armei cruzadas. Cavaleiros, já é hora, empunhai vossas espadas. Descei dos cavalos brancos, defendei vossas moradas, que mais cruéis são os lobos em suas casas veladas. Por sangue de Jesus Cristo, cavaleiros, abri agora a bandeira, espalhai-a sobre este chão, uni vossas mãos agora, para que vossos corações cantem como as armas que gritam, por vossos nomes e entes, por sangue de Jesus Cristo. Eu tenho uma série de livros da editora Pimenta Malagueta, em Salvador, né? Várias edições, em termos de 5 ou 6 edições. Né? Participei durante muitos anos da revista Cicientibus, da UFS. Né? Tenho publicações na editora de São Paulo, a editora Perse. Na editora brasileira de livros, no Rio de Janeiro, tem conto, né? Participei de conto. Fiz parte da última antologia feirense, em 2021, né? E pertenço, né, a algumas academias, inclusive a daqui, em Feira de Santana, a cadeira número 4, de patrono é Castro Alves. Tenho também mais 2 academias virtuais, né? A VAL, que é a Academia Virtual de Arte Literária, muito interessante. A presidente é uma poetisa de grande valor, né? Irá Rodrigues, de Santo Estevão, aqui cidade próxima, e também participo da AIDEP, que é a Academia Independente de Escritores e Poetas do Brasil. A poesia ela tinha um efeito assim muito grande. Ela ditava, não é isso? Os livros, ela ditava a sociedade. Cazuza falava assim: e quando houver burguesia, não vai haver poesia. Mas você acha que a burguesia, fazendo uma analogia, ou outra coisa, desestimulou mais a geração contemporânea em relação a escrever, a falar de amor, como você citou há pouco instante? Eduardo, eu posso lhe dizer o seguinte: na minha concepção, a questão é muito maior do que essa, do que simplesmente a burguesia, né? Se há burgueses, vamos dizer assim, que têm interesse pela literatura, pela escrita, pelas artes em geral, claro que tem.
como tem outros que não têm nenhum interesse, muito pelo contrário, quer que termine. Né? Mas quem suporta, quem sustenta a arte, toda ela, é a classe média. Né? Sempre foi assim, a classe média. A burguesia tem os seus interesses nas artes. Né? Como isso já aconteceu, imperadores, reis, tinham os seus, né, ditadores, digamos assim, um dos maiores nomes da música erudita no mundo é o Wagner, alemão. Era o músico de Adolf Hitler, né? Wagner. Aqui no Brasil nós tivemos também, vamos deixar isso do Brasil para fora, né? Mas tivemos também. Então, a classe média, né, ela se interessa muito mais, ela ama muito mais a música. Eu dou aqui um exemplo de uma poesia, da poesia chamada poesia popular, que é o samba. Né? Quem gosta do samba é o pobre e a classe média. Né? Uma pessoa, digamos assim, de uma condição econômica e financeira maior, ele vai, digamos, para a Europa, né, assistir a uma ópera, mesmo que não esteja entendendo nada. Né? Ele acha que vou para um samba, vou para isso, aquilo. Não. E é a nossa realidade. E talvez eles não venham, não vão. Né? Desde o início, a música popular brasileira, a elite, ela... É isso contra. E talvez seja porque a grande maioria da música, a musicalidade brasileira, ela é negra. Entende? Ela é negra. Talvez seja por isso, né, que as pessoas, uma boa parte, não dê tanta vez, assim, mesmo a luta sendo grande e se conseguindo muito em música, em teatro, em cinema, em literatura, em artes plásticas. Nós temos grandes artistas. Um poema é uma homenagem ao 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra, e eu escolhi fazer um poema para as mulheres. As negras mulheres, flores do bem, são tantas mulheres que morrem pela violência dos homens. São negras mulheres, são mães, lideranças, em comunidades quilombolas ou não. São mulheres que cantaram o viver com respeito ao saber e ao próximo amar. Mulheres que morrem perfuradas por balas são as mulheres que falam de paz, de dignidade, representantes da luz, com suas brancas roupas que vestem seus corpos pretos, que mal fazem as pretas mulheres e os seus orixás. A gente já está encerrando aqui nosso bate-papo, mas eu não queria deixar de tocar num assunto que acho que foi importante para você. A gente acompanhou de fora aqui que você teve você passou por uma situação difícil em relação à Covid-19, né? A gente aqui estava nos bastidores, todo mundo intercedendo. O que é que você tirou de lição, César, para isso? A partir daí, o que é que você aprendeu e o que é que você ensinou ou ensina a partir desse momento que foi difícil, né? Dificílimo, Eduardo. Eu terminei perdendo o meu irmão, que entrou no mesmo dia, né, que eu entrei no hospital. E a gente tem, na verdade, aprendizados. Todas as coisas que acontecem porque eram motivadas por alguma coisa. Né? Então, o meu aprender foi mais em torno de quantas pessoas distantes de mim se doaram a mim enquanto eu estava no leito hospitalar. Depois que eu acordei, depois que comecei a tomar conhecimento das coisas que a mulher, que os filhos e pessoas próximas me diziam, né, eu percebi o quanto eu tinha feito de, digamos assim, de positivo para pessoas. E foi ali, naquele momento, que eu recebi
né, um retorno assim grandioso. Eu diria um retorno, digamos, divino. Sim. Né? Então, eu aprendi muito que ainda há pessoas boas. Né? Dizer como Anne Frank, a menina judia na Alemanha, né? Eu creio na bondade humana. Eu aprendi ainda muito isso. Eu estava perdendo muito. Né? Eu estava perdendo muito. Eu, digamos assim, eu vivo um tanto quanto dentro da minha casa, né? Lendo, escrevendo tal. Saio muito pouco por conta ainda da Covid. Fiquei com uma sequela, mesmo fazendo fisioterapia, fiquei com o quadril direito. Né? Eu preciso andar com uma bengala, senão eu posso cair. Né? Então eu evito muito estar presente e tal. Me deu uma grande força, né? O pós-Covid, porque eu disse, bom, isso é coisa metafísica, vem acima daquilo que nós imaginamos. Né? Eu já tenho 73 anos, né? Completei 70 no ano 2020, em outubro. Em dezembro, eu caí com a Covid, e quase morria, na verdade. Mas depois que eu me recuperei, perdi o irmão, mas recuperei um pouco da saúde, eu comecei a receber muito, né, da saúde. Muito, né? Muito. E presentes grandiosos que né? Você, como disse, acompanha e tal. E eu comecei a receber premiações, né? Que eu nem esperava. E recebi, talvez um dos poucos aqui em Feira de Santana, né? Um diploma de doutor honoris causa de uma instituição cultural, né, da Colômbia. E aí eu questionei, perguntei e tal, como é que... Ele disse, não, nós seguimos, né? A instituição segue todas as pessoas aqui do Brasil, da Colômbia, do Chile, da Argentina e tal. E você estava dentro, né, do que é possível oferecer uma diplomação. Então, não só por ser um diploma de doutor honoris causa ou um diploma qualquer outro, não. É a questão de você estar fora totalmente da realidade daquele país, ou seja, imaginar que está fora, mas na verdade você está tão dentro da realidade que influenciou. É isso. Né? E fico gratíssimo, sou gratíssimo às pessoas de todas as religiões, a questão da amizade com todo mundo, seja católico, espírita, evangélico, umbandista. Eu sei que todo mundo estava, né, fazendo um abraçar, né, forte, com uma única visualização, que, digamos, se pudermos dizer assim, com Deus, pedindo, rapaz, salve esse camarada aí que ele pode dar alguma coisa ainda. E eu agradeço e agradecerei enquanto estiver vivo. Para a gente encerrar agora, nas suas considerações finais, eu sempre gosto de fazer a última pergunta, dizer o que é que eu não perguntei que você queria responder. Então, a partir dessas considerações finais, também você, não foi o que eu perguntei antes aqui, o que é que você ensina às pessoas, até as pessoas que não acreditam no que aconteceu na pandemia, ou não acreditam em coisas que são patentes, né, vamos dizer assim, o que é que você tem a falar, e você já fica à vontade de responder o que eu não perguntei. Então, Eduardo, é o seguinte, eu acredito que a questão da Covid se assemelha à década de 60, quando o homem foi à Lua. Muita gente até hoje não acredita. Né? Agora, não acreditar é uma coisa, e deixar de vacinar-se é outra coisa. Né? Não, eu não acredito, mas estão dizendo aí, eu vou tomar essa vacina para ver. Eu não estou acreditando muito, não, mas aquela coisa de brasileiro. Ainda hoje, nós precisamos sim, né, tomarmos vacinas. Por quê? Porque está retornando. E para quem já teve, como eu tive, tomei cinco vacinas, né, se me pegar, espero que não, mas dizem os médicos que chegaram a um ponto muito, muito pequeno, muito fraco. Eu espero que não pegue nada, né, de fraco, nada. Né?
Mas é isso, que as pessoas se vacinem, que as pessoas respeitem a si mesmas e respeitem a vida que têm. Isso é fundamental, né? Porque sem vida nada existe. E a vacina ajuda a vida a ter continuidade. Bom, quanto à pergunta, eu posso lhe dizer o seguinte, que você perguntou dentro de um contexto onde eu pude falar, né, sobre coisas que eu gosto de falar. Você perguntou sobre educação, perguntou sobre, não diretamente, mas sobre política, você perguntou sobre literatura, né, você perguntou sobre ser humano ou não. Então, essas coisas são extremamente fundamentais, né? Eu diria assim, ao pessoal mais jovem, e muitos não me conhecem, alguns conhecem, outros não conhecem, que é bom ouvir, né, a brisa cantar, como Johnny Alfa dizia, né? Se a juventude que essa brisa canta, a juventude precisa cantar a brisa. Não é a brisa específica, aquele ventinho suave, mas além disso, né, cantar a brisa que sai de dentro de si, né? O calor humano, a vontade de ser, objetivando algumas coisas, tendo projetos de vida, propostas de vida e poder viver de verdade. Pronto, gente. A Rádio Conexão FS agradece a presença ilustre aqui de César Baldo Araújo e até a próxima. Obrigado, obrigado. Rádio Conexão FS, a rádio que se conecta com todos os povos.